Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos pilares da segurança no mar, um conceito que todo navegante precisa dominar, não importa o tamanho do barco. Vamos falar da regra 6 do RIP-EM, a famosa regra da velocidade de segurança. Então vamos começar direto pelo que a regra diz. E olha só a força dessa primeira frase. Não é de vez em quando, não é se der, é permanentemente. Isso já deixa claro, manter uma velocidade segura não é uma sugestão, é uma obrigação contínua, do momento que se sai do cais até a atracação. Tá, mas o que é essa tal de velocidade segura? O próprio regulamento define pra gente. E olha, não é um número fixo no GPS, não. Pensa nela como uma condição. É aquela velocidade que te dá tempo e espaço para agir. Tempo para tomar a decisão certa e evitar uma colisão e, claro, espaço suficiente para conseguir parar o barco, levando em conta tudo o que está acontecendo ao redor. E aqui vem a pergunta de R$ 1.000.000, né? Se não é um número cravado na pedra, como é que o navegador decide qual é a velocidade certa para aquele momento? Bom, a regra não deixa a gente no escuro, não. Ela dá um verdadeiro checklist do que se deve levar em conta. Achar a velocidade segura é, na verdade, um processo de análise constante. A regra lista uma série de fatores que precisam obrigatoriamente ser considerados. Então, vamos dar uma olhada em cada um deles, começando com aqueles que valem para toda e qualquer embarcação. Esse aqui é o nosso mapa, os 4 pontos fundamentais que são a base de um bom julgamento na hora de navegar. A gente vai passar por cada um deles, começando pelos fatores que estão do lado de fora do barco. Os dois primeiros fatores têm a ver com o ambiente em volta da embarcação, ou seja, o que dá para ver e quem mais está por ali dividindo a água. São, com certeza, as variáveis que mais mudam durante uma navegação. O primeiro fator é o mais óbvio, talvez, a visibilidade. O que você consegue enxergar? Imagina um nevoeiro denso, uma chuva torrencial. Nessas horas, a sua janela de reação diminui drasticamente. A lógica é muito simples. Se não dá para ver direito lá na frente, o pé tem que sair do acelerador. Não dá para correr no escuro, né? Agora, olha que interessante o segundo fator. Não é só sobre a quantidade de barcos, mas também sobre quais barcos. A regra fala da densidade do tráfego, mas ela faz questão de destacar as concentrações de pesqueiros. E tem um motivo. Barcos de pesca podem ser bem imprevisíveis. Mudam de rumo de repente, param. Afinal, o foco deles está no trabalho, na pesca. Numa área assim, a cautela tem que ser redobrada. E aqui está o pulo do gato. Esses fatores, eles não se somam, eles se multiplicam. Visibilidade ruim já é um risco. Muito tráfego é outro. Agora, junta os dois. Imagina um nevoeiro na entrada de um porto movimentado. O perigo não dobra, ele explode. A velocidade segura numa situação dessas é quase parado. Certo, a gente já olhou para fora, para o ambiente. Agora, vamos virar o foco para dentro, para a nossa própria embarcação e para como a gente percebe o que está acontecendo. Os próximos 2 fatores são sobre isso. As características do barco e os desafios de navegar à noite. O terceiro ponto é sobre conhecer a própria máquina. Cada barco reage de um jeito. Um navio cargueiro gigante, por exemplo, pode levar quilômetros para parar. Já uma lancha pequena para em poucos metros. É fundamental conhecer a fundo a própria embarcação. Qual a distância que ela precisa para parar? Ela vira rápido? A velocidade segura depende diretamente dessas respostas. Esse último fator é mais sutil, mas é crucial para quem navega à noite. Sabe quando as luzes de navegação de outro barco se confundem com as luzes da cidade lá na costa? É uma poluição visual que pode enganar e muito. O mesmo vale para o reflexo das luzes do seu próprio barco na água. A velocidade, então, tem que ser menor, para compensar essa dificuldade de identificar o que é o quê. Então, depois de passar por todos esses fatores, qual é a grande lição que a regra 6 nos deixa? Vamos resumir a ideia central. E aqui está o coração de tudo. Se tem uma coisa para guardar dessa nossa conversa, é isso. Velocidade segura não é um número que aparece no painel. É uma conclusão. É o resultado de um processo mental que não para nunca. É o julgamento que quem está no comando faz com base em tudo o que está acontecendo ali, naquele exato momento. A visibilidade pode mudar em segundos. Um barco pode aparecer do nada. Por isso, essa análise não é algo que se faz uma vez só no começo da viagem. É um ciclo. Observar, avaliar, ajustar e repetir, o tempo todo. Um bom navegador está sempre se perguntando, com as condições de agora, essa velocidade ainda é segura? E para a gente fechar, fica uma reflexão. Na hora de navegar, a velocidade é um hábito ou é uma decisão? É aquele número que se coloca sempre numa net por costume ou é uma escolha consciente repensada a cada instante?
A regra 6 nos lembra que a verdadeira segurança está na decisão e não no piloto automático.